A gente sabe que dominar a língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante para o sucesso de profissionais de todas as áreas, né? E principalmente nesse período que estamos com vestibulares já marcados pelas principais universidades do país. E nós convidamos a professora Maria Helena Peçanha Mendes, que é professora dos cursos de Pedagogia e Letras da Universidade São Francisco, para falar mais sobre esse assunto aqui com a gente. Boa tarde, doutora! Seja bem-vinda! Boa tarde, Débora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Doutora, explica pra gente, para os vestibulandos agora, principalmente nesse momento, né, a importância de ter o domínio da escrita formal na língua portuguesa é fundamental? Sim, é fundamental, porque é um dos critérios avaliados pela redação do vestibular. Então, assim, é um dos critérios, não o único deles. O aluno precisa ter domínio do conteúdo, do tema, tá por dentro de qual é a estrutura que a redação precisa ter, né? Mas, assim, é bastante importante frisar que hoje em dia os candidatos têm que dar bastante atenção para a redação do vestibular, porque muitas bolsas que ele pode ter pelo governo, ele precisa ter uma nota boa na redação do vestibular, não pode zerar. E muitos vestibulares de diversas universidades têm usado a nota da redação como único processo seletivo para a entrada do aluno na universidade. Então, a redação ganhou uma importância muito grande nos últimos anos. Então, o aluno estuda todo o ensino médio um conteúdo grande aí de um monte de disciplinas aí de matemática, física, química, mas a maioria dos vestibulares vai considerar metade da nota a nota da redação. Então, é muito importante que o candidato dedique um tempo grande de estudo, de treino, de prática para a redação. E, professora, o vocabulário também ele vai definir o quão bem o vestibulando consegue se expressar tanto na língua falada quanto na escrita? O vocabulário ajuda bastante, porque quando a gente fala de norma culta, a gente também não está falando só sobre a questão de acentuação, ortografia, pontuação. Ele também precisa se atentar para o vocabulário adequado para a situação que ele está escrevendo, para o tema que ele está escrevendo. Para ele evitar, por exemplo, repetição, ele tem que ter um domínio bom de vocabulário para trocar palavras, fazer substituições. Então, o vocabulário ajuda bastante, Débora. E, professora, a gente sabe que a redação também é extremamente importante. Agora, principalmente, ela é necessária para o ingresso nas universidades? Sim, todos os vestibulares têm a redação como um dos processos. Alguns, principalmente das universidades públicas, têm a redação na segunda fase, né? O Enem, que não é exatamente um vestibular, mas não deixa de ser um processo seletivo, tem a redação logo na primeira fase. E algumas universidades privadas têm usado a redação como única porta de entrada para o vestibular. Então, o candidato precisa se dedicar bastante. Muitos anos de dedicação para muito conteúdo e uma redação com peso muito forte, que às vezes o candidato fica todo preocupado, nervoso, por exemplo, com relação ao tema, mas ele precisa se preocupar com toda a estrutura, não só com o tema, tá? Sim, professora, o quanto é fundamental também o estudante, né, o vestibulando, se preparar para realizar uma boa redação no dia do vestibular? É bastante importante porque, geralmente, os candidatos chegam muito tensos, muito nervosos no dia, preocupados apenas com o tema. Se é um vestibular presencial, ele precisa, por exemplo, localizar, porque nem sempre está na primeira página a redação. Então, ele precisa, a primeira coisa, ter calma, procurar onde está essa redação, localizar qual é o tema, fazer ali uma busca mental de quais informações ele conhece sobre aquele tema. Então, ele precisa se preparar primeiro emocionalmente e ter passado por um treinamento anterior, porque não dá para chegar no dia do vestibular e escrever algo que vier à cabeça, porque as redações têm um processo de correção assim muito detalhista, muito importante. Então, o candidato precisa atender algumas demandas, algumas questões da estrutura, e ele não vai saber disso só fazendo a redação na hora, ele precisa se preparar antecipadamente. Sim, e professora, quais dicas que você daria para quem deseja realizar aí uma excelente redação no vestibular? Então, Débora, eu acho que a primeira dica tem a ver com algo que eu acabei de dizer, que é assim:
primeira coisa, se atentar muito ao tema. Porque, assim, por exemplo, o Enem, ele tem uma frase tema. E muitas vezes o candidato escreve uma redação sobre uma parte daquela frase. Mas ele precisa se atentar ao tema como um todo. Como tudo que está sendo solicitado no tema precisa constar na redação do candidato. Se faltar uma parte daquilo, o candidato pode ter uma nota mais baixa, que seria aquela nota considerada uma nota tangente. Que geralmente não é o que o candidato quer, porque aí essa nota não é competitiva. Então, acho que a primeira coisa é se atentar muito ao tema e se restringir àquele tema específico. Prestar atenção na proposta que o vestibular dá, que o vestibular coloca, porque pode solicitar uma proposta de intervenção, pode solicitar o título, vai estar ali expresso a quantidade de linhas que ele vai ter que usar. Então, prestar atenção primeiro ao tema, depois a estrutura que é solicitada, que está ali na proposta que o aluno precisa ler com cuidado. E assim, escrever a redação em mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Mais do que isso, ele vai comprometer o tempo dele para fazer o restante da prova, e menos do que isso é muito rápido, tá? Muitos alunos perguntam assim, sobre a questão do tema, se assim, saber o tema previamente pode me ajudar. Pode, mas não é a única saída. Eu posso escrever uma boa redação, tendo um conhecimento básico sobre algumas informações assim, gerais do que está acontecendo no mundo, tendo um bom repertório assim, sociocultural, e usar boa parte das informações do que tem nos textos fontes, que assim, me ajudam a caso eu não saiba o que falar. Tá? Acho que são as principais dicas dela. E tranquilizar também, né, professora? Porque geralmente eles ficam um pouco tensos, não é? Deixar mais tranquilo. Ficam. E assim, eu vejo muitos casos de alunos muito bons, que escrevem muito bem, que assim, estão muito preparados, mas ficam nervosos e na hora não se saem bem. Então, fica calmo, porque assim, é um texto que você já foi treinado, que você já praticou, o tema talvez pegue você meio desprevenido, mas uma dica que eu costumo dar também é assim, pega a prova, abre, lê qual é o tema, faz o seu rascunho e se prepara, deixa o rascunho ali um pouquinho quietinho, esperando, vai fazer o restante da prova, e quando você terminar o restante da prova, você volta para terminar o seu rascunho para passar limpo, porque às vezes esse distanciamento do tema te ajuda a se tranquilizar um pouco mais e ter ideias. Sim, dicas extremamente importantes, né, professora? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Viu uma aula aqui, né, que a gente teve. Obrigada, e é bom que para tranquilizar todos esses vestibulandos. Obrigada, viu, professora? Ótima semana para você. Para você também. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.